Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje a gente vai fazer uma leitura sobre um assunto que é importante a gente refletir sobre ele, né? É algo que é importante a gente parar um pouco para pensar, né? Então, é bom que a gente leia um pouco e fale, né, rapidamente sobre esse assunto. Eu digo rapidamente porque dá pra gente falar sobre ele rapidamente, né? Então, pega o seu livro, né, que a gente vai ler um pouco sobre os amigos que necessitam de cuidados especiais. Eles são pessoas tão importantes quanto nós, então eles precisam de cuidado adequado para as necessidades dele mesmo, né? Então, coloca aí na página 30, certo? E vamos acompanhar a leitura. O que a gente tem para saber sobre isso? Eu quis até representar aqui com os personagenzinhos da Turma da Mônica, que tem uns personagens que surgiram, que eles se encaixam justamente dentro desses amigos que precisam de cuidados especiais. Então vamos lá, né, a partir da página 30, ver o que esse texto tem para nos dizer. Você já ouviu dizer que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? É uma realidade entre nós e é um assunto sério, muito importante. Quando alguém não tem uma de suas funções do corpo em perfeito estado, dizemos que há uma deficiência. Mas não podemos de maneira nenhuma acreditar que tal pessoa é incapaz e não tem direitos. Esse não é um pensamento cidadão, tampouco humanitário. Os deficientes visuais, auditivos ou físicos merecem um cuidado especial, mas de forma nenhuma deixarão de fazer o que desejam. Claro que nas suas limitações poderão ter mais dificuldades, porém têm uma força interior de vencer, principalmente quando há apoio da família e dos amigos. Pensando numa forma de exercer a cidadania, muitos projetos foram feitos e alguns aceitos e já colocados em prática. Veja a seguir alguns deles. Né? No trânsito, foram idealizadas calçadas com rampas para facilitar a acessibilidade dos cadeirantes, locais apropriados para estacionamento, semáforos sonoros para deficientes visuais, meios de transporte foram adaptadas para receber os cadeirantes, facilitando o acesso à estação de usuários com deficiência física, pela implementação de elevadores, por exemplo, no terminal. A gente tem elevadores, né, que já visam ajudar, né, para que eles possam se locomover melhor. Nos locais públicos, como escolas, hospitais e praças, né, foram elaboradas rampas com sinalização e dicas para um bom convívio. Quando quisermos dialogar com uma pessoa com deficiência auditiva, um cadeirante ou mesmo deficiente visual, nós temos que perceber suas necessidades para deixá-los o mais confortável possível. Vamos ver aqui algumas dicas, né, que o nosso livro está trazendo para nós. Quando estiver conversando com um deficiente auditivo, expresse-se de maneira clara, pronunciando bem as palavras. Não é necessário gritar. Fale num ritmo costumeiro, né? Fale sempre de frente para o deficiente auditivo e nunca fora do seu campo de visão. Por quê? Para que ele possa fazer a leitura labial, né? Tem uns que aprendem a fazer leitura labial. Eles olham para o que a gente está falando e conseguem entender o que a gente está dizendo pela leitura labial. Ao dialogar com uma pessoa cega ou com baixa visão, né, fique à vontade para utilizar termos como veja e olhe, pois eles usam tais palavras naturalmente. Né? Quando precisar de informação referente à localização, tenha sempre cuidado de utilizar as expressões à direita, à esquerda, acima, abaixo, à frente, atrás, porque eles não têm como saber se não for assim, eles não estão enxergando, a gente não vai poder dizer, é para esse lado aqui, para cá, né? Não tem como eles saberem, né? Então a gente precisa especificar, direita, esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. Então, é importante avisar a pessoa com deficiência visual que você irá se ausentar, né, caso esteja em uma conversa, evitando o constrangimento de deixá-la falando sozinho.
Isso acontece até com a gente, mesmo enxergando, às vezes acontece, a gente está concentrado num assunto, né? E aí, de repente, a pessoa que estava do lado da gente, a gente concentrada, a pessoa sai sem avisar, a gente fica falando sozinha. Imagine uma pessoa que não enxerga. E realmente isso é constrangedor. Então, a gente precisa ter aquele cuidado de avisar: fulano, eu tô aqui saindo, eu vou aqui fazer isso aqui, volto já. Espera só um instantinho, né? Para que a pessoa não fique falando sozinha, porque é desconfortável mesmo. Então, quando encontrar uma pessoa que esteja utilizando cadeira de rodas, lembre-se de que é desconfortável para qualquer pessoa ficar olhando para cima o tempo todo. Portanto, se a conversa for demorada, lembre-se de sentar para que ambos mantenham o olhar no mesmo nível. Se estiver caminhando ao lado de uma pessoa que ande devagar, com ou sem auxílio de aparelhos, procure acompanhar seus passos. Né? Essas são coisas, né, que tudo é uma questão de respeito, da gente saber se colocar no lugar dessas pessoas, né? Então são realmente cuidados assim, são necessários, né? Que depende muito também da gente ter bom senso, da gente saber se colocar mesmo no lugar das pessoas. Como é que a gente se sentiria se a gente estivesse no lugar dela, né? Com aquela necessidade, com aquela limitação? Então é bom que a gente procure ter, né, aquele cuidado. Às vezes acontece da gente cometer falhas por distração, né? Sem maldade, mas é importante que a gente se atente, né, para as necessidades que a pessoa tem, para a gente poder se comunicar bem. Então, é uma questão de sensibilidade, de bom senso, né, de educação. Então, é bom que a gente possa ter esses cuidados para ter uma boa convivência com essas pessoas. E, geralmente, elas têm muito de aprendizado para trazer para nós. Elas têm muito para acrescentar à nossa vida. Não é só o fato de elas estarem limitadas e conseguirem fazer coisas que talvez a gente não conseguiu ainda, já é uma lição muito grande. Né? Eu poderia agora mostrar, né? Eu vou até tentar aqui mostrar para vocês exemplos de pessoas que têm, né, certas limitações, certas deficiências, e apesar dessas limitações, né, elas conseguem fazer muitas coisas e que nos deixam admirados, né? Vamos dar uma pesquisada aqui. A gente tem uns exemplos de pessoas. Pronto. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, né? Pronto, essa menina não enxerga. Bem, mais uma Né? vez, mais uma vez. Escutem. Continua. Toca bem. Tá vendo? Vocês estão escutando o som desse órgão? Essa jovenzinha da minha congregação, auxiliar de jovem, organista, e é cega, irmãos. Ela não tem a visão, ela perdeu a visão, e o Senhor deu a habilidade e o dom para ela, irmão. A gente poderia citar também o exemplo de Beethoven, né? Vou mostrar para vocês um trecho de uma música que ele compôs enquanto ele estava surdo. Beethoven estava surdo quando ele compôs essa música, certo? Vou mostrar para vocês a música que ele fez surdo. É isso para a gente perceber. Sem audição ele conseguiu compor essa melodia. Foi só somente para dar uma noção, né? Para dar para vocês uma noção, né? Do que é a realidade do que a gente está lendo aqui. Pronto, agora aqui mais um exemplozinho.
Acho que uns 15 ela chega. 25 não, né? Ah, você vai aumentar mais ainda? Que isso? Vai, Branco, você. A barra quase enverga, velho. De repente ele começou a fazer, eu fiquei olhando. É sério isso? Aí eu olhei pro supino e vi lá 60 quilos de cada lado. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Mais uma! Bora, bora. Mais uma! Ele corria muito, cara. E o rapaz tem uma perna só, né? Pô, foi bem legal, levei uma surra bonita. Ganhou, bateu em todo mundo. Então no começo o cara não queria treinar e depois continuou não querendo treinar mais ainda. Pronto, foi só para exemplificar para a gente, né, para vocês, né, para nós, sobre, né, que o fato de alguma limitação física, alguma deficiência, não impede de alcançar objetivos, né, altos. Então, essas pessoas, né, que têm essas limitações, muitas vezes elas têm muito para ensinar para a gente, né, e elas merecem todo o cuidado que a gente pode dar em relação ao modo de nos comunicar com eles, né, para chegar a esse ponto em que essas pessoas que eu acabei de mostrar para vocês chegaram, muitas vezes, elas precisam, né, que a gente possa tratar elas com respeito, né? Muitas vezes elas necessitam ser desafiadas para chegar a esse ponto. Às vezes elas precisam de alguém que acredite nelas, né? De qualquer forma, nós sempre precisamos tratar e ser tratados com respeito, né? E entender que cada pessoa tem suas limitações, mas as limitações elas não nos impedem de alcançar metas altas. Elas não nos impedem de crescer, elas não nos impedem de alcançar bons objetivos. Então, né, que possa ficar para a gente essa mensagem, né, essa lição, né, hoje. Então, a atividade, gente, tem essa leitura que a gente acabou de fazer nas páginas 30 até a 32. Ainda tem um trechinho lá no quadrinho que eu deixei para que você possa ler aí na sua casa. As atividades são nas páginas 33 e 34, certo? Capricha aí na realização. Espero que você possa ter gostado dessa aula, que você possa ter feito um bom proveito de tudo que a gente mostrou aqui. Então é isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!